Olá, pessoal, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez nos encontramos para poder refletir um pouquinho quanto ao nosso comportamento diante dos ensinamentos de Jesus. Muitas vezes a gente tenta compreender como Jesus falava e muitas vezes a gente fica meio perdido. Por exemplo, no meio de tanta coisa que ele poderia estar nos comparando, por que ele compara aqueles que o seguem com um rebanho de ovelhas? O que tem as ovelhas a ver com o ser humano? Muito, muito mesmo. A ovelha é um animal muito dependente um do outro. A ovelha, para ela se dar bem, ela precisa estar num bando, num grupo. Senão ela se perde. Então, Jesus vai usando as coisas que o povo conhece, o povo vive, para poder dar os ensinamentos que a gente precisa. Por exemplo, quando Jesus fala que nós somos ovelha e que Ele é o pastor e que todas as ovelhas compreendem a voz do pastor, é uma verdade muito grande. Nós que moramos na cidade não sabemos como que se comporta um bando de ovelhas. Mas se vocês forem numa fazenda onde criam ovelhas, vocês vão ver que as ovelhas, elas andam todas juntinhas, uma pertinho da outra. Porque as ovelhas são quase cegas. Elas não enxergam. Então, elas se orientam pelo chefe do bando, que é aquela ovelha que traz um sininho pendurado no pescoço. Então, pelo barulho do sininho, elas vão todas juntinhas e sempre vão pastar junto, tomar água junto, sempre estão juntas. E isso, Jesus já nos explica que nós somos um bando de ovelhas. Por quê? Porque ele depende de que cada um de nós compreenda a necessidade de viver em comunidade, de sermos necessários um para o outro. Existe até um ditado que diz: ninguém chega ao céu sozinho, só por si mesmo. Nós sempre precisamos de outra pessoa para alcançar o céu. E assim também as ovelhas. Então aí a gente já compreende uma parte dessas ovelhas. Outra coisa, a ovelha não enxerga, mas ela tem um ouvido muito, muito aguçado. E ela conhece a voz do pastor. Outra pessoa que tem a voz quase semelhante à do pastor pode cansar de chamar a ovelha. Ela não atende. Mas se o pastor apenas falar uma palavra para aquela ovelha, ela já atende imediatamente. Por isso que é muito fácil para o pastor conduzir 99 ovelhas dentro de um redil. Aí essa parábola nos conta que eles tinham 100 ovelhas. 100, na linguagem bíblica, é um número infinito, é muita gente. Então ele perde uma das ovelhas. Para quem tem 100 ovelhas, perder uma ovelha no momento de estar guardando essas ovelhas por causa dos predadores, né? É lobo, é tanta coisa que quer matar a ovelha, é ladrão que pula a cerca. Jesus fala, em uma outra parábola, ele fala que o verdadeiro pastor, ele entra pela porta do redil, ele não pula a cerca. Isso que ele quer dizer, tem alguém que quer roubar as ovelhas de Deus. E com mentira, com tanta enganação, às vezes tira mesmo. Quantas vezes a gente não vê falar aí que a história de Deus é para educar os homens, que Deus não existe? Eu já ouvi isso. Já ouvi muitas asneiras, que não é nem bom ficar lembrando. Eu esqueço. Então, a história da ovelha perdida é bem a nossa história. É a nossa história. Toda ovelha foi criada pelo pastor para seguir o pastor e seguir a ovelha-chefe. A ovelha vai na frente, o pastor vai atrás. E se uma delas
se afasta um pouquinho, se ele falar qualquer coisa, ela se junta de novo, e assim vai. Então conta Jesus que ele tinha 100 ovelhas, e ele foi guardar as ovelhas e percebeu que uma delas não estava ali. Ela se extraviou. Ela esqueceu do princípio básico, não é? De ficar sempre no rebanho, encostadinha uma na outra, para que não se perdesse. E ela se perdeu. Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Somos as ovelhas perdidas. Muitas vezes nós nos afastamos da igreja, nós ouvimos coisas erradas dos outros que colocam dúvida no nosso coração. Muitas coisas nos afastam do convívio da comunidade. Então a gente fica como essa ovelha perdida. E conta então a história que esse pastor, quando viu que ele tinha perdido uma ovelha, ele poderia ter ficado sossegado, falar, uma hora dessa o lobo já comeu, o ladrão já levou embora, quem tem 100 vai perder uma, vai. Mas não, esse pastor é o nosso pastor, é Jesus, que vai sempre, sempre atrás da ovelha perdida, aquela ovelha que ele não quer perder. E ele segue o rumo dele, procurando e procurando a ovelha perdida. Conta uma história que é contada não na Bíblia, mas em livros, para a gente contar para as crianças, como foi que Jesus foi atrás dessa ovelha. Ele procurou, ele pensou, ele teve até dúvida, será que eu vou encontrar a ovelha? Será que o lobo já não comeu essa ovelha? E ele, mesmo com as dúvidas, ele não desistiu, continuou procurando a ovelha e encontrou a ovelha. Ela se perdeu de tal forma que ela, procurando lugar para sair, procurando chegar até o rebanho, ela se enrolou numa moita de espinhos e estava toda ferida, toda machucada, porque é isso que o pecado faz com a gente. Nós nos afastamos da comunidade, nós afastamos um pouco de Deus também. E nós somos as ovelhas perdidas, e Jesus vai atrás de nós. E quando ele nos encontra, é a maior alegria, porque ele pega no colo, ele tira os espinhos, ele cura as feridas e leva de novo a ovelha para o redil, onde as outras estão ali, todas seguras. Então ele festeja com os amigos. Encontrei minha ovelha perdida. Vocês já pensaram que alegria que esse pastor sentiu quando encontrou a sua ovelha perdida? Quando viu ela de volta no rebanho? Que alegria que Jesus não sente também ao ver uma ovelha perdida por aí? Ferida, machucada, humilhada. Ele cura tudo isso, ele abraça, ele carrega no colo e essa pessoa volta para a comunidade e onde ela se sente segura e feliz. Quantas vezes nós não somos essa ovelha perdida? Quantas vezes nós não fazemos coisas que contrariam Deus? Fugimos da voz de Deus, do que Ele nos fala, nos apartamos da comunidade, saímos, às vezes por motivos banais, nos sentimos tão magoados, tão feridos, nós nos sentimos assim, desprezados até. É uma amargura muito grande no coração quando uma pessoa se afasta da comunidade. Mas é uma alegria imensa quando a gente vê que Jesus trouxe essa pessoa de volta. E quando essa pessoa chega, a comunidade faz festa. Faz festa. É uma alegria infinita encontrar a ovelha perdida. E cada vez que nós nos sentimos como ovelha perdida, vamos sentir a alegria de encontrar Jesus, que cura nossas feridas e nos leva de volta ao aprisco, onde a gente se sente segura, tranquila. Você concorda? Sim, dona Dilce. Olá, pessoal. Flávio, tudo bem? Nessa parábola, Jesus fala de ovelha, a senhora bem explicou no início,
mas muitas pessoas acham assim: por que Deus compara o ser humano com uma ovelha? E a senhora explicou isso no início, mas sabia que muita gente ainda fica com essa dúvida, né? E às vezes até não aceita ser comparado com uma ovelha. Como que a senhora vê isso? A senhora já explicou, mas como que a senhora vê isso? O que a senhora poderia falar para essas pessoas? Olha, cada povo tem uma forma de se comunicar. Nós aqui temos o povo que tem a língua portuguesa, é a língua mais difícil que tem, porque ela tem muitos vocábulos que explicam a mesma coisa. Já para aquele povo oriental, o povo de Jesus, é mais fácil fazer comparações. As parábolas. Vocês podem ler qualquer parábola, que existe uma coisa que serve de base e que não é nada muito assim estranho. Por exemplo, a parábola do semeador. Ele conta lá que um cara tinha semente, saiu semeando, em cada lugar caía semente, umas brotou, outras não brotou, outras morreram, outras deram muitos frutos. E o que ele queria explicar com isso? O que era a semente? Era a palavra de Deus. O que era o semeador? Era o próprio Jesus. E às vezes até nós, catequistas, evangelizadores, os padres, os bispos. Então, onde a semente cai? No nosso coração. Mas tem coração que é cheio de pedra, tem coração que é cheio de espinhos, e assim vocês vão ver tudo explicação. Isso aí chama comparações. Como é que é? Não. Ai, esqueci a palavra. Mas é a palavra da comparação. Quando uma mãe fala assim para a criança pequena: olha, você pode brincar aqui no jardim, não abra o portão, não vá na calçada, porque tem um homem que passa aí na rua com um saco nas costas, e ele pega a criança, põe dentro do saco e leva para jogar dentro do rio Tietê. A criança tem uns 2 aninhos, morre de medo. Não vai abrir o portão jamais. É verdade? Não, não é verdade, é comparação. É a forma de educar aquela criança para que ela não abra o portão. Porque se a mãe fosse fazer um discurso na nossa língua: filho, brinque no jardim, que é mais seguro. Se você abre o portão, pode passar alguém por aí, te oferecer uma bala, te levar embora. E a mamãe vai ficar muito triste te procurando. Pode ser que eu encontre, pode ser que eu não encontre. Até ela fazer esse sermão, o menino já está longe. Então a gente tem que poder... Pegue qualquer parábola, qualquer. A figueira estéril, a árvore que não deu fruto. Jesus passou com fome, foi procurar figo, não tinha. O que ele queria explicar? Ele passou pela minha vida, procurou um fruto de bondade da minha parte, não encontrou. Ele amaldiçoou aquela figueira. Mas quem cuidava da figueira pediu: deu um tempo. E foi o que Jesus fez. E com esse tempo a figueira produziu. Esse tempo é justamente a evangelização. A gente lê a palavra de Deus, se tiver dificuldade em entender, procurar alguém que tenha mais entendimento e uma explicação mais lógica. Temos muitos exemplos. Jesus já nos comparou a uma rede cheia de peixe, que entrava peixe bom e peixe mau. Jesus já nos mostrou também joio e trigo. O joio e o trigo, o bem e o mal, 2 pessoas idênticas, mas uma pratica o mal, outra pratica o bem. Então ele falou o trigo e o joio. Então ele procura sempre fazer a comparação, porque essa é a forma mais simples, mais segura daquele povo compreender a mensagem. E na própria Bíblia tem uma passagem que diz assim: os escribas, os doutores da lei, são todos gente letrada, muito entendido, mas Deus não deu para eles o dom de compreender. Deus fala a língua do pobre, a língua daquele que é simples, a língua do que é humilde e que tem o coração aberto para poder compreender.
É por isso que Jesus usou a parábola da ovelha para mostrar o que é viver em comunidade e como nós precisamos um dos outros para nos manter seguros, como ele se preocupa com um que se desvia do bom caminho, como ele resgata essa pessoa quando ele encontra essa pessoa ferida, ele cura o coração dessa pessoa e ela é recomposta na comunidade. É isso que ele quis explicar. E na Bíblia inteira nós vamos ser comparados às ovelhas, porque nós somos assim mesmo. Nossos ouvidos são ótimos, nós escutamos tudo, mas nós não enxergamos nada. Muitas vezes nós escutamos uma parábola, ai que linda, nossa, eu nunca vi coisa mais bonita. Então explica para mim o que foi que você entendeu. Uma coisa você não entendeu, você não escutou? Tá, pronto. Não entendeu nada. Então a ovelha também é assim, ela não enxerga, mas ela escuta. E ela ouve a voz do pastor, é o que nós deveríamos fazer também. Nosso pastor é Jesus. Ele mesmo falou, e nos fins dos tempos haveria um só pastor e um só rebanho. Hoje em dia nós temos 1000 rebanhos, cada um falando uma língua diferente, e com isso as ovelhas estão todas dispersas. Mas eu acredito, sendo que eu já passei por muitas etapas de catequese e percebo que hoje nós somos muitas ovelhas num bando só, cada uma num grupo, cada um passando num lugar, mas todas com o mesmo pastor e com o mesmo objetivo. Um dia nós chegaremos lá, onde haverá um só pastor e um só rebanho. Não sei se deu para me explicar. Muito bem, Gilce, é muito interessante mesmo essa parábola, porque é uma das 3, né, aquelas iniciais que Jesus ele conta porque ele é acusado. Na época ele foi muito acusado porque ele fazia refeições com os pecadores e estava sempre com os pecadores e aqueles que a senhora falou, os letrados, os fariseus, os doutores da lei, não tinham esse contato com o povo, com o pobre, com o humilde, com medo de se tornar impuro, né? E então Jesus conta essa parábola e é muito interessante que nós realmente devemos ouvir a voz de Jesus e ter mais contato com a palavra de Deus, porque lá nos explica muitas coisas, né? Como a senhora bem diz, aquele que não é humilde, que não tem um coração aberto para Deus, não vai compreender, mas aquele que é amigo de Deus, que tem esse contato, essa intimidade cada vez maior com Deus, vai compreender em seu coração e vai guardar essa palavra que é uma palavra de vida, né? Cada vez que a gente vai para a confissão com o coração arrependido mesmo, é a ovelha perdida encontrada pelo pastor. Porque quem fez o arrependimento no nosso coração foi Jesus. Foi a cura que ele deu nos nossos ferimentos. Então, eu falo, sempre que quando eu vou para a confissão, eu falo, Senhor, estou indo, estou caminhando, sou a ovelha perdida. Mas eu sei que eu vou encontrar Jesus e ele vai curar os meus ferimentos. Entende? Porque, infelizmente, nós não podemos achar que tudo em nós é perfeito, que não é não. Mesmo que eu conheça de ponta a ponta a Bíblia, mesmo que eu conheça essa parábola da ovelha perdida, como coisa minha, da minha vida, eu comparo a minha vida com a vida dessa ovelha. Mesmo assim, eu continuo sendo sempre uma ovelha que às vezes está perdida e precisa me encontrar com Jesus. Muito bem, vamos ficando por aqui, dona Gilce. Que Jesus, então, ele como médico dos médicos, cure as nossas enfermidades, as nossas falhas, que ele venha e cure nossas feridas, né? Que nós estejamos sempre abertos para esse amor que o nosso Senhor vem nos trazer. E eu digo uma coisa, Maranatá, até a próxima, tchau. Eu quero lembrar, nós estamos vivendo o ano da graça do Senhor. É o ano onde a gente recebe muitas indulgências de Deus, muitos favores de Deus.
porque Deus está sempre atento para nos resgatar. Então, nós estamos vivendo um tempo muito bonito, um tempo muito santo. E todos nós que nos sentimos como ovelhas perdidas, devemos procurar a confissão, rezar pelo Papa, fazer tudo o que pede para a gente fazer durante esse ano santo e passar pela porta santa, porque a porta é abençoada somente para mostrar, é mais um símbolo. Você passa pela porta santa como aquela ovelha perdida voltando para dentro do redil. Desejo para vocês um feliz ano novo e que ele seja realmente novo, não no sentido financeiro ou de felicidade temporária, mas que ele seja novo no nosso coração, na nossa fé, na nossa adesão a Jesus Cristo. Gente, fica com Deus, que Deus abençoe, um feliz ano novo e até a próxima. Tchau!